E se a pessoa que te destrói com sorrisos for, na verdade, a sombra que você nunca quis enxergar? E se aquilo que você chama de amor for apenas o espelho partido, onde o narcisista projeta suas feridas não curadas e usa as suas para se alimentar? Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nosso interior acaba se manifestando fora, como destino. Mas e quando o destino tem rosto, voz doce e olhos que manipulam? Você já se perguntou por que continua preso a alguém que te esvazia enquanto sorri? Talvez não seja apenas apego, talvez seja possessão invisível. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear. É como um frio que entra pela fresta da alma, sutil, mas constante. Eles te elogiam e no momento seguinte te reduzem ao pó. Eles te fazem acreditar que estão te salvando, enquanto te afogam lentamente. Jung chamou isso de contágio psíquico, um tipo de vampirismo emocional que suga sua energia e depois te culpa por estar fraco. Mas o pior não é ser sugado, é não perceber que está servindo de alimento. O narcisista não quer amor, ele quer adoração, e se você parar, ele implode. Mas será que você aguenta assistir? Existe uma verdade que a maioria das vítimas se recusa a encarar. O narcisista não mente só para te enganar, ele mente para manter sua própria ilusão viva. Ele é o ator e a plateia de um teatro interno, onde o enredo sempre termina com ele como o herói. Mas Jung nos alertava: você é o que faz com o que fizeram de você, e se você quiser vencê-lo, terá que deixar de reagir e começar a enxergar, não com os olhos, mas com a alma, porque nesse jogo o que está em risco não é o relacionamento, é a sua identidade. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja uma voz interna, aquela que você calou por tanto tempo, mas que agora, finalmente, está começando a gritar por liberdade. O que você ouviu até agora foi só o começo. Existe um caminho ainda mais profundo, uma virada interna que pode mudar completamente a forma como você lida com o narcisista e com você mesmo. Por isso, eu preparei um material especial, um livro digital chamado Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra, a Psicologia Inversa Revelada. Esse não é um manual comum, é um mapa psicológico, uma sequência de estratégias emocionais, construídas para você inverter o jogo sem precisar gritar, sem precisar explicar, apenas agindo de forma invisível, mas devastadora. Se você sentiu no peito, se durante esse vídeo você percebeu que está na hora de parar de sofrer em silêncio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. É lá que eu deixei o link. Mas atenção, esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. Já tem muita gente baixando. E quando sair do ar, eu não sei quando vai voltar. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, vai lá, baixe o livro. E quando terminar, volta aqui e comenta: eu acordei. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é desse primeiro passo para sair da prisão emocional e nunca mais voltar. E agora, pare por um segundo e ouça o silêncio que se forma entre essas frases. Ele carrega, mais do que palavras, carrega um chamado, porque se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe. Sabe que está vivendo em uma prisão com grades invisíveis, construídas por promessas doces e punições sutis. Sabe que o tempo está passando e cada segundo de dúvida é mais um tijolo na parede do sofrimento. Mas há algo que o narcisista nunca poderá controlar: o instante em que você desperta. E esse instante pode ser agora. Mas cuidado, este não é um vídeo para os fracos, não é para os que desejam apenas vingança, é para os que querem libertação e estão dispostos a assistir de pé o colapso do manipulador. Porque a verdadeira vitória não é gritar vingança,
é silenciar o caos interno e observar com clareza brutal a máscara se dissolvendo. Um aviso: o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você olha para todos ao seu redor, inclusive para você mesmo. E se você sair agora, talvez nunca saiba o que de fato te prendeu. Tudo começa com um olhar, não aquele que te admira, mas o que te lê por dentro, como se soubesse exatamente onde tocar para te desmontar sem levantar a voz. O narcisista não chega gritando, ele chega ouvindo, espelhando. Ele se molda à tua fome, à tua sede de reconhecimento, ao teu desejo oculto de finalmente ser visto. Mas o que ele oferece não é amor, é isca. Uma isca embebida no perfume da aceitação que você nunca teve, talvez nem na infância, talvez nem dentro da própria casa. E é por isso que você fica, porque parece que ele te enxerga. Mas o que ele está vendo não é você, é só a tua ferida. No início parece luz, ele é atento, envolvente, presente, como se o universo tivesse finalmente parado de te ignorar. Mas é aí que o jogo começa. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E o narcisista é essa escuridão que dança disfarçada de sol. Quando você começa a acreditar que é especial, ele começa a te apagar aos poucos, com silêncio, com indiferença, com ausência. Ele não precisa gritar para te machucar. Basta sumir por um dia, não responder uma mensagem, te fazer sentir exagerado por querer reciprocidade. Então, se em algum momento desse vídeo você sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que essa mensagem foi escrita para você, clica agora no primeiro comentário fixado e garante a sua cópia do meu livro digital, Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra, a Psicologia Inversa Revelada. Isso não é só um livro, é um convite, é um sinal. É o primeiro passo para você quebrar o ciclo e começar a se reconectar com a sua própria força. Se sentir no peito, vai lá, baixa agora, e você começa a duvidar de si. A se perguntar se não está cobrando demais, se talvez esteja mesmo sensível demais. Mas há uma parte de você que sabe, que sente o desequilíbrio. O problema é que essa parte já está sendo silenciada, e o que sobra é a confusão. Um torpor mental onde o amor se parece com tensão e o carinho com culpa. Você acha que está lutando por uma relação, mas está lutando para não sumir. Está implorando secretamente para ser real na história de alguém que só te quer como figurante. Jung nos alertava que o que negamos nos submete. E você, sem perceber, está se submetendo ao jogo mais cruel, o de provar que merece algo que já deveria ter sido seu desde o início. Afeto, respeito, verdade. Mas nada disso vem de graça quando se trata de um narcisista. Ele vai te dar migalhas e depois te fazer se sentir ingrato por querer o pão inteiro. Vai te olhar com pena e dizer: você está sempre reclamando. E por dentro, uma parte sua morre. A parte que ainda acreditava que ser vulnerável era seguro. Você começa a observar que as palavras dele são doces, mas as ações frias. Ele promete o amanhã, mas desaparece no hoje. Te convida para um futuro juntos, mas te trata como um fardo no presente. E você se pergunta: será que eu mudei? Não, o que mudou foi o roteiro. E você agora está sendo escrito por alguém que não respeita a sua autoria. E esse é o primeiro sinal. Quando você começa a pedir permissão para existir. Quando você começa a se encolher para caber no amor do outro. Quando começa a se perder para que o outro se sinta encontrado. Carl Jung chamava isso de dissociação. Quando você se desconecta de quem é para não perder o que tem. Mas o que você tem não é amor, é prisão. Um afeto condicionado que só se manifesta quando você está por um fio. E mesmo assim você aceita.
porque a dor de ser ignorado parece menor do que a dor de ser abandonado. Mas será? Será mesmo? Ou será que a maior dor está em olhar no espelho e não se reconhecer mais? Em perceber que você já não sabe o que sente, porque passou a sentir só o que ele permite? O narcisista não te controla com força. Te controla com ausência, com promessas, com comparações. Te faz acreditar que você é menos do que sempre foi e que precisa dele para voltar a ser. Mas essa é a maior mentira. Você não precisa dele para ser amado. Você precisa de si para ser inteiro. E esse é o começo da libertação, quando você para de tentar convencê-lo a te amar e começa a se resgatar da versão que ele criou de você. E agora respire, mas não respire fundo para se acalmar. Respire fundo para perceber onde está. Sinta o peso do que está ouvindo. Isso não é teoria. Isso é real. É a sua história que está ecoando aqui. E se você sente isso, é porque ainda há algo vivo dentro de você. Algo que resiste, que luta, que quer sair dessa névoa emocional. E o primeiro passo não é gritar, é enxergar. E isso você já começou a fazer. Você acha que ainda está no controle, mas há algo mais profundo operando nos bastidores. O narcisista não precisa tomar suas decisões, ele só precisa alterar sua percepção. E é aí que entra o segundo golpe. Um golpe mais sutil, mais insidioso, mais perigoso do que qualquer palavra cruel. O sequestro da sua verdade interior. Não acontece de uma vez, é um deslizamento. Um afundar lento. Quando você menos percebe, já está defendendo o que antes te destruía. Já está normalizando o que antes jurava jamais aceitar. Já está racionalizando as dores que, em silêncio, estão te consumindo por dentro. Esse é o verdadeiro exílio. Quando você ainda mora no próprio corpo, mas já não vive em si. Carl Jung nos avisava que toda alma contém sua própria verdade. E que o maior pecado contra si mesmo é trair essa verdade para ser aceito. Mas é exatamente isso que o narcisista exige de você. Ele te obriga a fazer pequenas concessões. Uma opinião aqui, uma escolha ali, uma reação que você engole. E aos poucos você vai se apagando. No começo, por amor. Depois, por medo. Até que chega o ponto em que você já não sabe mais se acredita no que sente, ou se está apenas repetindo o que ele te ensinou a pensar. A sua bússola interior é desmontada em silêncio, e tudo que sobra é uma sensação incômoda de que algo está errado, mesmo que ele jure que está tudo bem. O segundo golpe é sempre interno, é quando você começa a duvidar do seu próprio discernimento. Ele diz que você está exagerando, e você começa a pensar se talvez esteja mesmo. Ele diz que você entendeu errado, e você se convence de que foi apenas um mal-entendido. Ele diz que você é sensível demais, e você começa a se calar para não parecer frágil. Mas o que está em jogo aqui não é sua sensibilidade, é sua alma, sua essência, seu eixo. O narcisista ataca a raiz da sua verdade para que você passe a viver segundo a dele. E o mais cruel, ele faz isso sorrindo. Jung dizia que o que é reprimido não morre, apenas se esconde no escuro, esperando um momento de ruptura. E nesse ponto da relação, você já acumulou tanta contradição dentro de si que começa a adoecer. Insônia, ansiedade, corpo cansado, alma esgotada. Mas você não liga os pontos. Você acha que o problema é você, que você está com algum desequilíbrio, algum trauma mal curado, alguma falha oculta. É aí que o narcisista vence. Quando te convence de que a dor que ele causou é culpa sua. E você, como alguém que ama demais, passa a tentar melhorar, como se fosse possível, curar uma ferida sendo mais dócil com quem segura a lâmina. O segundo golpe é sofisticado porque não sangra. Ele não é visível.
Ele não se denuncia com gritos ou tapas. Ele se esconde nos silêncios, nos olhares desviados, nos elogios que soam como insultos disfarçados, nos pequenos esquecimentos que se repetem como padrão. E o pior, você começa a se moldar, a tentar não incomodar, a sorrir quando está doendo, a elogiar para não gerar atrito. E sem perceber, começa a viver em função do humor do outro. Se ele acorda bem, o dia parece leve. Se acorda frio, você já se prepara para sobreviver. Isso não é amor. Isso é cárcere emocional com perfume de intimidade. E aqui mora a pergunta que muitos evitam. Até quando você vai negar a si mesmo para manter alguém ao seu lado? Jung diria que a alma grita, mas o ego racionaliza. E você, que já ouviu esse grito diversas vezes, aprendeu a abafar com justificativas. Ele teve uma infância difícil. Ela só age assim quando está sob pressão. Ninguém é perfeito. Mas e você? Você também teve feridas, medos, limitações, e mesmo assim tenta amar. Por que o outro não tenta também? Até quando você vai carregar sozinho a responsabilidade de um vínculo que, em silêncio, está te matando? E talvez o mais inquietante de tudo seja perceber que há uma parte sua que ainda o protege, que o defende, que tem medo de deixá-lo ir. E é normal. Essa parte foi condicionada. Ela acha que se você se afastar, será sozinho para sempre, que ninguém mais vai te querer, que nunca mais vai encontrar alguém como ele. Mas Jung dizia que aquilo que nos atrai com tanta força também é aquilo que nos desafia a romper, porque não é ele que te falta, é você que precisa se recuperar. E o narcisista é apenas a forma que o seu inconsciente encontrou para te mostrar onde ainda existe ferida. O segundo golpe só se desfaz quando você decide parar de negociar com a própria dignidade. Quando você entende que se calar para manter alguém é o mesmo que morrer em vida. Quando você percebe que a presença dele custa sua paz. E nenhuma companhia vale esse preço. Nenhuma. Jesus, em sua essência, não nos chamou para a prisão emocional. Chamou para a liberdade interior. E Jung complementa esse chamado ao nos dizer que só seremos inteiros quando aceitarmos o que nos falta, e não quando pedirmos aos outros que preencham. Respire agora, mas sinta mesmo. Onde está doendo? Que parte de você sente vontade de chorar agora? Essa parte é a sua alma tentando voltar. É a sua verdade tentando emergir por entre os escombros de um amor falso. Você não está louco. Você não está fraco. Você só está exausto de tentar ser quem o outro precisa e esquecer quem você é. E esse é o momento onde tudo pode começar a mudar. Se você tiver coragem de seguir, há um momento em que você começa a sentir que tudo está errado, mas não consegue provar. Algo te corrói, mas ninguém mais vê. E então você se pergunta, será que eu sou o problema? Esse é o terceiro golpe, o mais perverso, o mais invisível, o mais eficaz. É quando o narcisista para de atacar diretamente e passa a fazer com que você mesmo se ataque. O nome disso não é amor, não é cuidado, não é preocupação, é manipulação da imagem. Carl Jung chamava esse processo de projeção invertida, quando o outro joga sobre você a própria sombra e você, sem perceber, aceita, assume e passa a carregar como se fosse sua. No início, ele apenas questiona. Um comentário aqui, outro ali. Você sempre exagera, né? Engraçado como as coisas só acontecem com você. Acho que você tem mania de perseguição. Você ainda tenta se justificar. Explica, mostra lógica, busca equilíbrio. Mas a verdade é que o terceiro golpe não precisa de lógica. Ele se alimenta da dúvida. Ele não quer te destruir. Ele quer que você se destrua tentando provar que não merece ser destruído. Isso cria um ciclo doentio, onde cada defesa que você levanta vira mais uma arma contra você. Ele te acusa de ser inseguro, e você corre para provar que é confiável.
Ele diz que você está sempre na defensiva. E você passa a se engalar. Ele afirma que você é instável e você adoece tentando parecer estável. Tudo isso sem perceber que está sendo guiado para um abismo emocional. Nesse golpe, o narcisista passa a moldar um espelho torto e te obriga a se olhar por ele. Um reflexo distorcido, onde você sempre parece pequeno, imaturo, carente, dramático. Ele tira tudo o que é seu, sua intensidade, sua sensibilidade, sua intuição, e transforma em defeito. E o mais cruel é que aos poucos você acredita. A voz dele se instala na sua cabeça, mesmo quando ele não está. E você começa a se censurar antes mesmo de agir. Começa a se corrigir sem ter errado. Começa a pedir desculpas por sentir, por pensar, por existir. Esse é o espelho envenenado. E ele não quebra com força. Ele se quebra com consciência. Jung dizia que a persona, aquilo que mostramos ao mundo, muitas vezes se transforma em prisão quando nos desconectamos do self, o verdadeiro eu. E é exatamente isso que o terceiro golpe faz. Ele te força a vestir uma máscara que o outro exige e a sufocar a verdade que você é. No fundo, você sabe. Há momentos em que você se pega fingindo estar bem, quando tudo dentro de você grita. Há dias em que você sorri para evitar conflito, em que diz, tá tudo certo com os olhos molhados. Mas existe um tipo de dor que não se mostra com lágrimas. É aquela que faz o peito parecer vazio mesmo quando está cheio de palavras, não ditas. O terceiro golpe também afasta você das outras pessoas. Amigos começam a parecer ameaças. Familiares se tornam críticos. Você passa a achar que ninguém entende. E quem reforça isso é ele. Eles têm inveja. Eles nunca gostaram de mim. Eles querem ver a gente separado. E sem perceber, você se isola. Porque o narcisista precisa de um palco onde ele seja a única plateia da sua dor, para poder reescrever a história a favor dele. Você vira um satélite emocional girando em torno do centro do universo dele. E para isso, ele precisa que você veja o mundo com os olhos dele. E se veja com os olhos mais cruéis que alguém já colocou sobre você. É aqui que a fé pode se tornar uma arma. E o narcisista sabe disso. Ele começa a usar o discurso de moral, de valores, até mesmo de espiritualidade para justificar os próprios abusos. Você precisa ser mais paciente. Isso é falta de perdão. Jesus ensina a não guardar mágoa, mas não se engane. O Cristo que cura não aprisiona. O Cristo que liberta não manipula. O Cristo que ama nunca humilha. E o uso da fé como forma de controle é uma das formas mais sombrias de violência emocional, porque faz você achar que o sofrimento é sagrado, que a cruz é obrigatória e que amar é morrer um pouco por dia. Mas Jung te lembraria, aquilo que você aceita sem consciência te destrói em silêncio. E o terceiro golpe é exatamente isso. Uma destruição silenciosa, onde a arma está dentro de você, onde o próprio pensamento se volta contra si mesmo, onde o seu inconsciente começa a acreditar que merece o pouco que recebe. Você para de pedir mais, para de sonhar, para de existir além do que o outro permite. E isso, aos poucos, vai apagando a centelha que te tornava vivo. Respire. Agora, lembre-se de um momento em que você se sentiu inteiro, onde você riu de verdade, onde você falou sem medo, onde você foi você sem censura. Perceba o abismo que existe entre aquela versão sua e a que vive hoje sob a manipulação. Não é drama, não é exagero, é real, é profundo, é o efeito do terceiro golpe, o rompimento com o próprio reflexo. Mas se há consciência, há caminho. Se há dor, há movimento. E se você sente tudo isso agora, é porque uma parte sua ainda está viva e está gritando para voltar. Você já tentou sair, já pensou em ir embora, já fez planos mentais de fuga,
Talvez tenha até empacotado a coragem por alguns minutos e cogitado um basta. Mas então algo mais forte te puxou de volta. E não foi amor, foi medo. O quarto golpe é esse. A instalação silenciosa do pânico afetivo, a ancoragem invisível que faz você acreditar que sem ele você não será nada. Carl Jung dizia que aquilo que reprimimos no inconsciente ganha força sobre nós. E o narcisista sabe manipular esse território como um mestre. Ele planta com palavras doces e olhares calculados a ideia de que o mundo lá fora é mais cruel do que o mundo que ele te oferece. Que você não sobreviveria sem ele. Que ninguém te amaria como ele. Que você não saberia viver sozinho. E assim, ele ancora a tua liberdade no fundo do teu medo. É um tipo de prisão que não tem grades. Ela é construída com "e se?". E se eu me arrepender? E se eu nunca mais encontrar alguém? E se eu estiver cometendo um erro? E se for tudo culpa minha? Essas perguntas parecem inofensivas, mas são armadilhas mentais que paralisam. Porque o narcisista, ao longo do tempo, vai minando sua autoconfiança, reduzindo sua percepção de valor e criando uma dependência emocional tão profunda que você esquece quem era antes dele. O golpe não está em manter você fisicamente ao lado dele, está em fazer você acreditar que não existe um você fora desse vínculo. O quarto golpe não se instala com violência, ele se instala com necessidade. Ele te faz acreditar que você precisa dele para ser forte, que você precisa dele para tomar decisões, que você precisa dele até mesmo para se sentir amado por Deus. Sim. Muitos narcisistas vestem a capa da espiritualidade, usam versículos fora de contexto, recorrem a frases como "Deus uniu", "Foi plano divino", "O inimigo quer te afastar de mim". Tudo para que você sinta culpa por querer se libertar. Mas Jung nos ensina que Deus não habita onde o medo governa. E se você está vivendo um amor onde o medo é a base, então não é Deus quem está no centro, é o controle. Nesse estágio, o narcisista alterna o terror com migalhas de afeto. Ele te quebra e te cura, te destrói e te elogia, te ignora e depois te surpreende com uma mensagem carinhosa no meio da noite. Isso não é amor, isso é condicionamento, isso é pavloviano, é um ciclo onde a dor vira vício, onde o corpo se acostuma com o desequilíbrio, onde o cérebro passa a associar sofrimento com conexão. E o pior, você começa a rejeitar quem te trata bem, porque o seu sistema emocional foi ensinado a desconfiar da paz. Você acha que não merece. Você sente que algo está errado quando tudo está calmo. E é aí que o narcisista vence, quando você o procura mesmo sabendo que vai se machucar. O quarto golpe também cria uma falsa sensação de alívio. Você até tem momentos bons com ele. Vocês riem, assistem algo juntos, se abraçam, e nesses instantes você pensa, está melhorando. Talvez ele tenha mudado, talvez eu esteja exagerando, mas esses momentos são parte do script, são pausas calculadas entre uma manipulação e outra. Porque se o abuso fosse constante, você sairia. O narcisista sabe disso. Ele intercala doçura com veneno. Presença com frieza, afeto com abandono. E você fica, não porque ama, mas porque espera que o próximo momento bom dure um pouco mais. Carl Jung falava sobre a função transcendente, aquele ponto de ruptura onde a alma decide não suportar mais, e algo novo emerge. Mas para isso é preciso coragem para atravessar a dor sem anestesia. E o medo que o narcisista instala tem exatamente essa função: impedir a transição, impedir que você rompa, impedir que você veja que existe vida fora desse ciclo, que existe força em você que nunca foi acessada, que existe um chamado maior do que essa prisão emocional. Mas para isso, é preciso rasgar a ilusão. É preciso admitir: sim, eu estou com medo. Mas esse medo não é meu, ele foi plantado.
O quarto golpe também impede a reconexão com o sagrado, porque ele rouba seu silêncio interior. Te mantém tão em alerta, tão ansioso, tão girando em torno de fantasmas emocionais que você já não escuta mais a própria alma, já não sente Deus, já não medita, já não respira com paz. E sem essa conexão com o divino, o narcisista se torna seu falso altar. Tudo gira em torno dele, seu humor, sua rotina, suas decisões, sua esperança. E essa idolatria disfarçada de amor é o que mais destrói. Porque ninguém deve ocupar o lugar de Deus no seu coração. Ninguém, nem aquele que diz que te ama. E se você ainda está lendo, ainda está aqui, é porque esse medo já começou a se dissolver. Porque a consciência é o antídoto do pânico. A verdade liberta. E o simples fato de você estar reconhecendo esses padrões já é um milagre em movimento. Você não está quebrado. Você está acordando. Você não está fraco. Você está se reconstruindo. Mas lembre-se, o narcisista vai tentar te puxar de volta. Vai prometer mudança. Vai dizer que precisa de você, que te ama, que vai morrer sem você. E você vai sentir compaixão. Vai querer salvar. Vai querer acreditar. Mas não se iluda. Quem destrói uma vez com frieza é capaz de repetir, mesmo chorando. Jung dizia que aquilo que negamos nos submete, mas aquilo que aceitamos nos transforma. Aceite que você foi manipulado. Aceite que caiu em um ciclo. Aceite que acreditou em uma mentira. E então, assuma. Você não vai mais aceitar. Você não nasceu para viver uma vida baseada no medo. Você nasceu para ser livre, para amar com paz, para caminhar com fé. E nenhum medo, por mais antigo ou profundo, tem o direito de comandar o teu destino. Respire agora. Mas respire como quem acabou de abrir uma janela num quarto fechado há anos. Sinta o ar da possibilidade, do recomeço, da coragem. Você está mais perto do que imagina. Você só precisa dar o próximo passo. Há um instante, quase sempre no final da linha, em que o narcisista parece divino. Não no sentido puro, não no sentido espiritual, mas no sentido simbólico, perigoso, sedutor. Ele se posiciona como sua única fonte de salvação, como se fosse a sua luz no meio da escuridão que ele mesmo criou. Esse é o quinto golpe, o mais sofisticado, o mais cruel. E talvez o mais difícil de identificar. É quando ele inverte a luz, transforma a própria presença em redenção, a própria manipulação em milagre, a própria crueldade em destino. Jung nos ensinava que o ego, quando inflado, se disfarça de divindade. E o narcisista faz isso com maestria. Ele se ergue no centro da tua vida como se fosse o teu próprio Deus. E você, devastado, passa a orar por ele sem perceber. Esse quinto golpe não acontece de uma vez. Ele é construído ao longo da jornada, enquanto você se dobra, se molda, se abandona. Aos poucos, você para de consultar a própria consciência e passa a medir o certo e o errado pelo olhar dele. Se ele está feliz, você relaxa. Se ele está distante, você se culpa. Se ele te perdoa, você se sente abençoado. Não porque cometeu um erro real, mas porque ele te fez acreditar que sua existência precisa da aprovação dele para ser válida. A essa altura, o narcisista já ocupou um espaço tão profundo dentro de você que tudo o que vem de fora, amigos, família, fé, parece ruído. A única voz que você escuta é a dele. E ela diz: sem mim, você não vai conseguir. É nesse cenário que o quinto golpe se instala. Ele já não precisa te controlar com palavras, já não precisa te vigiar, já não precisa te manipular ativamente. Ele te moldou tão bem que você mesmo se ajusta. Você antecipa as reações dele. Você escolhe palavras que não o irritem. Você pensa 2, 3 vezes antes de se expressar. Você lê e relê mensagens antes de enviar. Você se edita, e nesse processo, algo precioso vai morrendo dentro de você.
a espontaneidade. E onde não há espontaneidade, não há verdade. E onde não há verdade, só existe performance. Um teatro emocional, onde você atua o papel de quem não quer ser rejeitado por aquele que diz te amar. Jung dizia que a alma precisa de liberdade para respirar. Mas como respirar quando cada gesto seu é vigiado por uma entidade invisível chamada aprovação? O quinto golpe faz você confundir fé com submissão, amor com idolatria e redenção com obediência cega. E o mais trágico, ele começa a usar a sua espiritualidade contra você. Ele diz que você está sendo injusto com ele, que você não sabe perdoar, que você julga demais, que Jesus ensina a dar a outra face, que você está ferido demais para amar, que o problema é seu, não dele, e você acredita, porque o narcisista já se colocou como guia da tua própria consciência. Nesse ponto, muitos desistem de lutar, não porque não sentem dor, mas porque acreditam que merecem, e esse é o estágio final do controle emocional, quando o abusado passa a se culpar pelo próprio sofrimento. Você olha para trás e percebe que perdeu conexões, perdeu fé, perdeu energia, perdeu autoestima. Mas ainda assim, algo em você hesita, porque ele continua dizendo que pode mudar, que tudo vai melhorar, que você é a razão da vida dele, que Deus está fazendo uma obra, e você, faminto por esperança, agarra qualquer migalha como se fosse maná do céu. Mas não é. É veneno revestido de oração. A inversão da luz também faz com que você passe a desconfiar de qualquer fonte de verdade que venha de fora. Você assiste vídeos como este, mas duvida. Você ouve conselhos e rejeita. Você lê algo que te toca, mas logo silencia, porque a inversão foi tão profunda que você já não sabe mais em quem confiar. Você se tornou o cárcere de si mesmo, e o narcisista, mesmo ausente, continua vivendo dentro de você, corrigindo seus passos, questionando seus sentimentos, controlando suas decisões. Ele não precisa estar perto, ele já se instalou. E você o alimenta toda vez que se silencia. Mas há um segredo que Jung revela, com delicadeza e firmeza. Aquilo que está escondido no inconsciente, se não for trazido à luz, governará sua vida, e você o chamará de destino. Este quinto golpe só perde força quando você nomeia. Quando você rasga o véu. Quando você enxerga que aquilo que parecia divino era manipulação, que aquilo que parecia propósito era ciclo, que aquilo que parecia missão era prisão, e que o amor, o verdadeiro amor, aquele que liberta, que cura, que aproxima de Deus, jamais exigiria que você se negasse para permanecer. É aqui que começa o retorno, não ao narcisista, mas a você, ao seu centro, ao seu eu profundo, a sua conexão com o divino sem intermediários, porque Deus não precisa de tradutores emocionais, não precisa de abusadores disfarçados de escolhidos. Deus fala direto com a tua alma, e nesse momento, se você silenciar, você vai escutá-lo. Ele está dizendo que você não nasceu para mendigar afeto, que você não precisa mais se curvar diante de quem se alimenta do teu medo, que você é digno de um amor que não te exija sumir para ser aceito, que o seu valor não depende de mais ninguém além dele. O quinto golpe cai por terra quando você olha para dentro e diz, chega. Quando você assume a dor, o luto, o vazio, mas se recusa a continuar, vivendo de migalhas, quando você decide sair mesmo tremendo, quando você devolve a luz para onde ela nunca deveria ter saído, de dentro de você, porque ninguém pode ser tua salvação, a não ser aquele que te criou. E enquanto você viver sob a sombra do narcisista, vai continuar chamando a prisão de lar. Mas a verdade está batendo na porta agora, e só você pode abrir. Há feridas que não sangram, elas ecoam,
Vivem no fundo do peito como sussurros abafados, como preces nunca atendidas. E talvez agora, enquanto a última palavra quase se forma, você esteja sentindo isso. Uma vibração antiga, um arrepio discreto, uma verdade que sempre morou em você, mas que foi calada por tanto tempo. Jung não prometia conforto, ele oferecia espelhos. E este, agora diante de você, não mostra o reflexo de um erro. Mostra o corpo sobrevivente de alguém que passou por todos os golpes. E ainda, respira. Perceba o silêncio entre os sons. Há revelações escondidas na pausa entre uma frase e outra. Como se por um instante fosse possível ouvir a própria alma respirando de novo. O narcisista tentou apagar isso. Tentou confundir sua luz com dependência, sua força com fraqueza, sua fé com submissão. Mas existe uma centelha que não se apaga. Um fogo secreto que queima mesmo embaixo dos escombros. E agora, talvez, você esteja sentindo o calor dele pela primeira vez em muito tempo. Cada golpe que você sofreu não foi apenas dor. Foi também sinal, aviso, chamado. Não de um fim, mas de um nascimento que ainda não aconteceu, porque a alma não se revela quando tudo está bem. Ela se revela quando tudo parece perdido. Quando você, de joelhos por dentro, começa a perceber que o verdadeiro abandono não foi o que ele te fez, foi o que você fez consigo mesmo ao tentar merecer o que nunca deveria ter exigido esforço. Respeito, paz, amor. O mais devastador não foi o que ele tirou de você, foi o que ele te fez esquecer que já era seu, sua intuição, sua voz, sua inteireza. Mas agora você pode se ouvir novamente. O sagrado não está longe, nunca esteve. Ele apenas se calou enquanto você gritava para ser ouvido por quem nunca quis escutar. Mas o divino não grita, ele sussurra. E talvez este vídeo tenha sido isso, um sussurro forte o suficiente para atravessar todas as camadas de dor e finalmente te encontrar. Jung nos ensinou que aquilo que aceitamos, transformamos. E hoje você não precisa mais fugir da dor, nem dela, nem do medo, nem do vazio. Eles não são seus inimigos, são os portais, portais para dentro de si, para o reencontro, com a tua verdade mais primitiva, mais selvagem, mais sagrada. A dor não é o fim, é o mapa. E você já caminhou por ela o suficiente para reconhecer. Não há nada lá fora que vá te devolver o que só você pode se dar. E então, pergunte-se em silêncio: quem sou eu sem essa dor? Quem sou eu sem o olhar dele sobre mim? Quem sou eu quando não preciso mais caber em nenhuma expectativa? Essas perguntas não têm resposta imediata e não deveriam ter. Porque o que você precisa agora não é de pressa, é de profundidade, é de presença, é de permissão para voltar. Voltar para casa, voltar para si, voltar para a luz que sempre foi sua, mesmo quando você acreditou que ela era dele. Há um tipo de liberdade que não se anuncia com bandeiras, ela surge no íntimo, no instante em que você para de pedir permissão para existir, no instante em que você reconhece que foi enganado, mas se recusa a viver como vítima, no instante em que você entende que a dor do outro não justifica a destruição do seu coração. E nesse instante, algo muda. O chão treme, a névoa cai, e você começa a ver, com olhos que nunca mais serão os mesmos. Agora, se essas palavras tocaram algo em você, compartilhe, não por obrigação, mas porque há alguém do outro lado agora mesmo, vivendo o mesmo ciclo e achando que está sozinho. E talvez o que você sentiu aqui possa ser o início da cura para outra alma também. Escreva nos comentários o que despertou em você. Curta se isso acendeu algo. E se quiser continuar essa travessia com a gente, inscreva-se. Não por impulso, mas por sentido. Porque no fim das contas, o que salva nunca é o grito, é o sussurro que a alma reconhece quando está pronta para voltar.
E se você escutou, então talvez já esteja voltando.